Sabe, tem uma pergunta que volta e meia aparece, né? Sim, por toda parte. Tanto dentro quanto fora do mundo muçulmano, que é, tá, mas onde é que estão as mulheres na grande história intelectual do Islã? Se a gente olha assim por cima, parece que os holofotes estão quase sempre nos homens. É uma percepção muito comum, mas que esconde uma realidade assim fascinante. As fontes que a gente tem em mãos para nossa conversa de hoje pintam um quadro completamente diferente. Diferente como? Elas revelam um legado riquíssimo e hoje em grande parte esquecido de mulheres eruditas que não foram apenas participantes. Elas foram verdadeiros pilares na transmissão do conhecimento islâmico. Então, hoje, a nossa missão é desenterrar um pouco dessa história que ficou soterrada, usando artigos, pesquisas acadêmicas, biografias. A gente vai explorar a tradição das mulheres estudiosas do Hadith. Isso, os ditos e as tradições do profeta Mohammed. Exato. E o objetivo é entender não só como essa tradição floresceu com tanta força, mas também por que ela praticamente desapareceu. E o que essa jornada de ascensão e queda ensina pra gente sobre conhecimento, autoridade e gênero num contexto histórico que, olha, vai surpreender muita gente. Para começar, então, vamos direto ao ponto de origem. As primeiras e talvez mais influentes transmissoras desse conhecimento foram as mulheres do círculo mais íntimo do profeta, como as esposas dele. Figuras como Aisha bint Abu Bakr e Salama não eram de forma alguma meras repetidoras de frases. Elas eram guardiãs ativas do conhecimento. Ativas é a palavra-chave. Aisha, em particular, é uma figura absolutamente central. As fontes mostram que ela não só relatou milhares de hadiths, mas era conhecida por uma expertise jurídica fora do comum. Certo. Os grandes sábios das primeiras gerações não dependiam só do que ela relatava, mas de como ela interpretava, sabe? Eles buscavam o rigor intelectual dela para resolver questões bem complexas. E essa influência não parou nela. Continuou com as alunas. Uma figura que me chamou muito a atenção nas fontes foi a al-Darda. Uma gigante. Dizem que ela era considerada superior a muitos mestres homens de sua época, incluindo nomes que se tornaram célebres, como Al-Hassan al-Basri. E o que é realmente impressionante aqui é a autoridade que essas mulheres exerciam na prática. Tem uma história fantástica sobre Amra bint Abdurrahman, outra sábia proeminente da geração seguinte. Que história! Ela vivia em Medina e o juiz da cidade na época, um homem chamado Abu Bakr bin Hazim, estava prestes a sentenciar um ladrão. E ela interveio no caso. Sim, mas não do jeito que a gente imagina. Amra soube dos detalhes e percebeu que havia um erro técnico no julgamento, baseado no valor do item que tinha sido roubado. Ela não foi pessoalmente ao tribunal. O que ela fez, então? Ela simplesmente enviou um de seus alunos com um recado. Tipo, olha, vai lá e diga ao juiz que ele está errado por tal e tal motivo. O aluno foi e transmitiu a mensagem. Imagino que um juiz não ia gostar de ser corrigido assim, publicamente. Como ele reagiu? E essa é a parte mais reveladora da história. O juiz perguntou, quem está enviando essa instrução? O aluno respondeu, Amra bint Abdurrahman. E só o nome bastou? Na hora. Ao ouvir o nome dela, o juiz imediatamente reverteu a sentença. Ele não questionou, não pediu uma segunda opinião, não consultou outros juristas e olha que a cidade estava cheia deles. Uau! A palavra dela bastava. Isso nos dá uma medida do peso, do respeito que o conhecimento dela carregava. A autoridade era inquestionável. Essa história do juiz em Medina é impressionante. Mostra um nível de autoridade que parece, assim, totalmente estabelecido. Mas, se era assim, como é que essa tradição tão forte acabou diminuindo? As fontes explicam o que aconteceu nesse meio tempo? Explicam. E é um ponto crucial. Não houve uma conspiração, sabe? Um plano para excluir as mulheres. O que aconteceu foi uma mudança no contexto. Que tipo de mudança? A ciência do Hadith começou a ser formalizada de uma maneira extremamente rigorosa. Para validar a autenticidade de um único dito, os estudiosos passaram a fazer viagens longuíssimas e muitas vezes perigosas, as chamadas rihlas. Para verificar as fontes pessoalmente. Exatamente. Para encontrar e ouvir diretamente de outras autoridades. Com a expansão do mundo islâmico, essas viagens se tornaram épicas. E as circunstâncias da época, os perigos das estradas,
tudo isso tornou a participação muito mais difícil para muitas mulheres. Então não foi uma proibição, foi um obstáculo logístico, uma barreira prática imposta pelo próprio método que estava se desenvolvendo. Exato. Mas o que é fascinante é que isso não foi o fim da história. Pelo contrário, depois desse período mais quieto, as fontes mostram uma explosão, um verdadeiro renascimento ali nos séculos 10 e 11. Um renascimento? Sim, e no epicentro disso tudo, a gente encontra uma figura que parece ter saído de um filme, Karima al-Marwazilia. Certo, vamos falar dela. O que fez de Karima uma figura tão central nesse renascimento? Bom, Karima nasceu em Merv, na antiga Pérsia, que era um dos grandes centros intelectuais do mundo na época. E a grande especialidade dela era uma das coletâneas de Hadith mais importantes de todas, o Sahih de al-Bukhari. E o que exatamente dava a ela essa credibilidade toda? Era só o conhecimento que ela tinha do texto? Não, era mais do que isso. No mundo do Hadith, a procedência é tudo. Pensa nisso como um selo de autenticidade para uma obra de arte valiosa, entende? Entendi. A linhagem. Isso, a cadeia de transmissão, o Isnad. É a lista documentada de quem ensinou para quem, numa linha sem interrupção até o profeta. E a cadeia da Karima era incrivelmente curta e direta. Ela aprendeu com um mestre que foi aluno do discípulo direto do próprio al-Bukhari. Ou seja, era quase uma linha direta com a fonte, sem ruído no meio do caminho. Era o equivalente a ter um canal direto com a fonte. Isso era ouro puro para os estudiosos da época. E ela não ficou parada em Merv. Acompanhada do pai, ela embarcou numa peregrinação de conhecimento que a levou por milhares de quilômetros. Nossa! Passando por bibliotecas famosas em cidades como Isfahan, até chegar a Meca. Lá, ela se estabeleceu e se tornou uma professora lendária, ensinando até os 100 anos de idade. E como ela era como professora? As fontes falam sobre a metodologia dela? Falam, e mostram que ela era de um rigor impressionante. Tem uma história famosa de um aluno que quis pegar o manuscrito original do Sahih, que pertencia a ela, para comparar com a cópia dele sozinho, para adiantar o trabalho. E ela? Recusou na hora. Disse: "Não permito, a menos que você compare o texto comigo lado a lado." Ela fazia questão de supervisionar pessoalmente a cópia, palavra por palavra, para garantir a precisão absoluta da transmissão. Certo, então ela era rigorosíssima, uma verdadeira guardiã do texto. Mas e os outros estudiosos da época, especialmente os homens? Como viam isso? Havia algum tipo de rivalidade ou eles reconheciam essa autoridade dela? O reconhecimento era total. A reputação dela superava a de muitos contemporâneos masculinos. Um dos maiores sábios daquele tempo, Abu Dar de Herat, que também era uma autoridade no mesmo livro, certo, ficou tão impressionado com a erudição dela que instruía os próprios alunos a estudarem o Sahih exclusivamente com Karima. O nome dela aparece com uma frequência extraordinária nos certificados de estudo daquela época. Uma figura como a Karima é extraordinária, mas as fontes dão a entender que ela era um caso isolado, uma espécie de gênio raro, ou isso era a ponta de um iceberg? A ponta de um iceberg gigantesco. Os números que as fontes trazem são de fazer a gente repensar a história. Que números? O grande sábio Ibn Hajar, que escreveu o comentário mais importante sobre o Sahih al-Bukhari, estudou com 53 mulheres. Outro gigante, As-Suyuti, teve 33 professoras. E tem o caso mais recente, do Dr. Muhammad Akram Nadwi. Um acadêmico de hoje? Sim, que atua em Cambridge. Ele decidiu escrever um pequeno volume biográfico sobre o tema. E acabou encontrando muito mais do que esperava. Imagino. Muito mais. Ele achou que ia encontrar algumas dezenas de nomes, talvez 100. Mas conforme foi mergulhando nos arquivos, nos dicionários biográficos, nos registros de aulas, o número explodiu. A quantidade de mulheres eruditas era tão espantosa que ele teve que limitar a pesquisa só às especialistas em Hadith. O trabalho dele, que era para ser um volume, virou uma obra de 40 a 50 volumes, com a biografia de quase 10 mil mulheres. Espere um pouco, 10 mil. Esse número é quase inacreditável. Como ele chegou a esse total? De onde vêm esses nomes todos? Isso está documentado em registros, em certificados? Exatamente. A principal fonte são os dicionários biográficos medievais
e os ijazas, os certificados de transmissão que eu mencionei. Cada vez que um texto era ensinado, o professor emitia um certificado listando os alunos e a obra. Ah, claro! O nome de Karima, por exemplo, aparece em incontáveis ijazas para o Sahih al-Bukhari. O Dr. Nadwi basicamente fez um trabalho de detetive histórico, cruzando milhares desses documentos, manuscritos, catálogos de bibliotecas antigas. O resultado final é esse projeto monumental. A escala do que foi esquecido é gigantesca. Isso muda completamente a imagem. Mas fica a dúvida, esse conhecimento todo era um privilégio de uma elite? Era preciso ser uma princesa ou vir de uma família rica para se tornar uma sábia? De forma alguma. E esse é outro ponto fascinante que as fontes destacam. A diversidade social era incrível. Sério? Sim. De um lado, a gente tem exemplos como Zainab bin Suleiman, que era de fato uma princesa da dinastia abássida, mas no extremo oposto do espectro social, temos a história de Abida al-Matania. Quem foi ela? Abida começou a vida como escravizada. O mestre dela, porém, percebeu seu talento e intelecto extraordinários e ficou tão impressionado que a libertou, casou-se com ela e a levou para Andaluzia, na Espanha. E lá ela floresceu. E como? Lá, ela se tornou uma grande transmissora de conhecimento, e as fontes dizem que ela narrou mais de 10.000 tradições. O fator decisivo não era o berço, era a capacidade intelectual E os ambientes de aprendizado. A gente tem essa imagem, talvez moderna, de que tudo era muito segregado. Homens de um lado, mulheres de outro. Isso corresponde à realidade da época? Pelo contrário, essa é uma das maiores surpresas que as fontes revelam. Há inúmeras menções a aulas mistas com homens e mulheres, acontecendo em espaços públicos como grandes mesquitas e madraças. Aulas mistas em mesquitas. Sim, o famoso historiador de Damasco, Ibn Asakir, registrou que estudou com mais de 1.200 homens e 80 mulheres. O célebre viajante Ibn Battuta também relata ter estudado com mulheres sábias em Damasco. Existem registros mais visuais disso que descrevam como eram essas aulas? Existem, e são incríveis. Existem notas em manuscritos antigos que funcionam como uma fotografia da época. Um deles descreve uma mulher chamada Abd Allah, lecionando para uma turma mista com mais de 50 alunos na mesquita Omiada de Damasco, em 1433. 50 alunos, homens e mulheres. Exato. Outro manuscrito mostra que várias mulheres participaram de um curso de 11 aulas com um público de mais de 500 alunos. A imagem de mulheres ensinando para grandes auditórios mistos em alguns dos locais mais sagrados do Islã simplesmente demole muitas das nossas suposições. É um contraste impressionante. De um lado, essa tradição vibrante, diversa, inclusiva, e do outro, um desaparecimento quase total. Uma das fontes que usamos tem o título As mulheres sábias muçulmanas devem florescer novamente. Se tudo era tão vibrante, para onde tudo isso foi? Essa é a grande questão. Ao conectar os pontos, as fontes indicam que o declínio acentuado começou por volta do século XVI. E não foi algo explícito como uma proibição ou uma lei. Foi um processo mais sutil, um conjunto de fatores que se acumularam. Que tipo de fatores? Uma das hipóteses mais fortes é a crescente institucionalização do conhecimento. Conforme as grandes madraças e os postos jurídicos se tornaram mais formalizados, mais burocráticos e mais ligados às estruturas do Estado, especialmente no Império Otomano, os caminhos para a erudição feminina, que muitas vezes eram mais orgânicos, baseados em redes de tutoria pessoal, podem ter perdido espaço. Então a burocracia do conhecimento acabou, ironicamente, fechando portas que antes estavam abertas de maneira mais informal. Exatamente. Somado a isso, mudanças culturais e a ascensão de interpretações religiosas mais conservadoras e restritivas em certas regiões também contribuíam. Não há uma única arma do crime, por assim dizer. Foi um lento processo de esquecimento e marginalização que se estendeu por séculos. E quando que essa tradição praticamente some? A última grande sábia dessa linhagem clássica mencionada nas fontes é Fátima al-Fudailha. Ela ensinou em Meca até sua morte em 1831. Depois dela, cria-se um abismo entre essa realidade histórica e a situação contemporânea. Certo, então
Se a gente for juntar as peças aqui, descobrimos uma história riquíssima e amplamente esquecida de erudição feminina, uma autoridade intelectual que era respeitada sem questionamentos, Isso. uma diversidade de origens sociais que ia da realeza a ex-escravizadas e ambientes de aprendizado que eram surpreendentemente integrados. Perfeito. E as fontes argumentam que a perda dessa tradição criou um desequilíbrio profundo. O conhecimento islâmico, especialmente em áreas como direito de família e ética social, ficou por séculos privado da perspectiva, da sensibilidade e da contribuição intelectual feminina. Entendi. Mas sim como um retorno. Trata-se de resgatar uma herança que foi perdida. E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Para encerrar, uma das fontes menciona que as mães de muitos dos maiores sábios homens da história islâmica foram mais instrumentais em sua formação intelectual do que seus pais. E fala também de grupos organizados de professoras, como as Otines do Uzbequistão, que sozinhas, de forma quase clandestina, preservaram o conhecimento islâmico durante todo o período soviético, quando livros foram queimados e a religião reprimida. Que força! Exato. Isso nos leva a pensar. Se essa história toda foi esquecida em uma tradição tão bem documentada, quantas outras histórias coletivas de mulheres como guardiãs e formadoras do conhecimento em todas as culturas do mundo foram simplesmente apagadas e estão apenas esperando para serem redescobertas?